ufologia faz o mesmo trabalho, na sua maioria. Desculpa falar. Vocês, coloquem a mão na consciência, vocês estão fazendo a mesma coisa. O mesmo trabalho. Eu conheço muitos ufólogos do Brasil, dos mais famosos. E eu sei que eles não fazem por má fé. É porque eles acreditam realmente na NASA. Inclusive, um grande amigo que eu tenho, que é um grande ufólogo brasileiro, ele acredita na NASA. Então, essas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, da cosmologia dos antigos, você tem que ter no mínimo curiosidade para tentar entender o que os antigos gostariam que você soubesse sobre eles. Não é verdade, Rafael? Sim. E não essa ideia manipulada que existe hoje em dia com pessoas que ficam, sei lá, vergonhosas de falar a verdade, né? De ir contra o sistema. Ficam assim, temerosas. Não sei o que acontece. Tá? Vamos lá. Vamos ver as imagens aí. Coloca aí, deixa eu colocar na sua tela. Tá, peraí que eu É vou. um slide? O que que é? O som. É um slide, é. É muito importante essa parte. Uma das lives mais importantes que eu apresentei no meu canal até hoje. Quem quiser assistir Uhum. ela completa é a verdade sobre Nibiru, alguma coisa assim. Porque eu falo muito sobre a cosmologia dos antigos. Você consegue puxar um pouco para cima? Não sei se dá para esticar ali. Peraí. Eu digo a janela mesmo em cima ali, ó. Opa. Mais ou Não, menos acho aqui. que. Não dá, não, né? Não. Ah, então fica assim mesmo, tá bom. Tá, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui na tela são diversas demonstrações da cosmologia dos antigos. Todas essas cosmologias, elas mostram o seguinte: uma Terra, não vou nem falar para o YouTube não tirar o seu canal do ar, uma Terra plataforma, que seria o nosso reino, o reino do meio. Acima disso, tem o nosso céu, e acima do nosso céu tem os reinos celestiais. E abaixo do nosso mundo, os reinos intraterrenos. Assim que os antigos acreditavam que o universo era todo o universo. E que todos esses astros estavam num ponto do céu, numa abóbada. Que você observando o céu real e não o céu da NASA, você vai perceber isso, que as estrelas estariam todas no mesmo prisma. Assim como os antigos enxergavam. Aliás, que eles falam de um ou outro grego que falou de boleta ou heliocentrismo, não sei, mas a maioria dos gregos falava deste formato. E eles não citam, né? Aristóteles, Pitágoras. Eles esquecem daí. Dos círculos concêntricos, dos filósofos gregos. Eles abandonam tudo. Agora tem um grego lá que falou do heliocentrismo, ele que tá certo. Não é verdade, Rafael? Tem um. Não, Esse um é o né, todo mundo é prestigiado, né, pela academia. Vamos lá, passar para o próximo slide aqui. Essa é a cosmologia suméria, gente. Tem um mar primordial, ou seja, o universo seria feito de algum fluido, de água. Tem vácuo, tem algum fluido, né? Inclusive, alguns chamaram de éter, etc. Então, tem um mar primordial. Tem uma terra que é tipo uma rocha mesmo, no meio desse mar, ou seja, a terra teria sido dividida, e encontraram essa rocha, dividiram as águas e colocaram sistemas aqui de, como é que eu costumo falar assim, sistemas de controle, né? Que o ambiente da Terra é um ambiente controlado. Quando você começa a entender que o ambiente da Terra é um ambiente controlado, tipo um aquário, um terrário, você começa a entender como é que é a manipulação do clima. O quanto é simples. Quando você começa a entender a cosmologia dos antigos, os formatos deles, tudo fica simples, Rafael. Todos os fenômenos físicos, tudo.
o controle do clima, tudo começa a funcionar sem cálculos mirabolantes, né? Cálculos de 400 anos-luz, aquelas loucuras todas. Então, essa é a cosmologia dos antigos. Tem o nosso céu, e acima do nosso céu estão os extraterrestres. Os extraterrestres, eles não vêm de exoplanetas, de borboletas orbitando estrelas a milhares de anos-luz da Terra. Os extraterrestres viriam desse reino acima do nosso céu. E eles chegam até aqui, provavelmente, por um fenômeno eletromagnético que eu vou mostrar daqui a pouco. É a forma deles se teletransportarem para cá. E realmente, como diz nos livros, por exemplo, a Bíblia, ou em outras mitologias antigas religiosas, nós vemos que raramente alguém ascende ao reino celestial. Não é verdade, Rafael? Aqui, por exemplo, na Bíblia, nós vamos ter 3 pessoas só. O Enoque, o Elias e Jesus. Por quê? Porque ascender é muito difícil, realmente. Você precisa ser levado. E é engraçado que tem pessoas que estudam a Bíblia e não veem esse formato, Rafael. E não entendem onde Deus mora, que é acima do nosso céu, no reino celestial. Quando eu falo reino celestial, entendam como quiser, são reinos. Não são boletas orbitando estrelas. A natureza das estrelas não é o que a NASA está dizendo que é. Essas que a gente enxerga no céu, tá? Continuando então, essa seria a cosmologia dos antigos. Essa seria a cosmologia suméria, Rafael. Tem o céu de Anu, ou seja, o reino de Anu fica num céu acima dos deuses mais jovens, que são os Igigi. Então nós teríamos o nosso mundo, teríamos um controle ambiental, que é o que eu chamo, que pode ser ou realmente um domo, ou pode ser algo natural, um fluido diferente do nosso, que faz uma barreira, ou como diz a NASA, um gás, né, gases, ou sei lá, radiação, o que você quiser pensar, imaginar, mas tem realmente um controle, que eles chamam de atmosfera. Acima desse ponto estão as coisas do nosso céu. Acima do nosso céu tem um outro ponto de controle, e acima desse ponto de controle vem o primeiro reino celestial. Essa é a cosmologia suméria. Agora, como que o Zecharia Sitchin transformou isso em boletas orbitando o Sol? Não sei. Eu acho que ele misturou realmente uma coisa com a outra. Isso aqui é um desenho, né, do formato do universo segundo os sumérios, mais fácil de visualizar, né? Esse aqui, na verdade, é até a forma que também os babilônicos acreditavam. Ainda os babilônicos iam mais longe, eles previam as outras terras em círculos concêntricos. E essas terras eram governadas por Anunnakis, conforme eu mostrei em lives já. Tem a terra, por exemplo, tem a terra de Inanna, tem a terra que é Ishtar, né? Tem a terra de Nanassim. Segundo os babilônicos, quem governava o nosso mundo era Sim, Nanassim. Segundo os babilônicos. Então não dá para saber em qual época que foi isso, por que eles tiveram essa ideia. Mas esses ciclos vão aumentando. O Enki mora embaixo, como vocês estão vendo, no intraterreno. Daí a gente consegue criar hipóteses que talvez o Enki seja um rebelde, não queira mais viver no reino celestial, não esteja de acordo com o que acontece no nosso mundo. Tenha se exilado aqui ou tenha sido jogado aqui mesmo aprisionado, eu não sei. Mas do Enki viver no submundo ainda hoje demonstra
E que o reino dele ser no submundo demonstra que ele é exilado, no mínimo. Mas eu percebi que nas duas imagens, o Absu, essa região, né, supostamente onde o Enki reinava, ou estava, são águas. Então é como se eles estivessem no oceano, no fundo dos oceanos. Não, não. Não? O Absu é a fonte de toda a água doce da Terra. De água doce. De água doce. É como um aquífero Guarani. E isso pode mostrar, conforme eu já disse, essa parte aqui é para despertos, tá, Rafael? É porque Quem eu não está falei isso desperto porque existe uma vai ter relação. dificuldade de entender. Eu disse Mas isso assim, porque fizeram um paralelo de Poseidon na Grécia com Enki, né? Eu não sei se tem a não ver. tem, não tem. Porque assim, o Absu é o reino das águas doces, das águas subterrâneas. Tá? A água salgada do mar, ela foi propositalmente salgada. A água, no seu estado primordial, é essa água doce do que está no intraterreno. E o Enki, ele controla todas as águas que sobem para a superfície. Isso é segundo a mitologia suméria mesopotâmica Uhum. Mas completa. quando o nome dele era Ea, Ea significa água, exatamente, mas em associaram acadiano. Enki a Ea no princípio, antes de ser Enki, né? Ou isso também não tem nada a ver? Não, Enki é o nome sumério, senhor da terra. Ea significa água, o senhor da água. Daí já é acadiano. Já é um período mais recente, ele foi chamado de Ea. Num período mais antigo, ele foi chamado de Enki e outros nomes, como Alulim, ele tem vários epítetos, tá? Mas um deles é o Senhor das Águas. E ele está exilado, ou uma coisa nesse sentido, no subterrâneo. O reino dele é no subterrâneo, é no intraterreno. E eu penso, Rafael, e essa é uma parte para despertos mesmo, no Brasil, nós temos o aquífero Guarani, né? Será que esse reino de Enki, sabe, para a gente hipotetizar aqui para despertos, esse reino de Enki não seria aqui no nosso país, nosso hemisfério, não, nosso hemisfério não, no nosso continente? Não sei, é uma teoria, né? Mas a mitologia suméria diz isso, a cosmologia suméria, não mitologia, cosmologia. E abaixo do reino de Enki vão ter outros reinos, até que se chega ao submundo, que nem na Grécia. Ou seja, o mundo espiritual das almas, ele seria também uma parte do intraterreno, uma parte, segundo a cosmologia suméria, que no caso em sumério chamaria Kur. Então, assim, só para a gente imaginar, criar um novo universo na mente, né? Por que que os seres têm a forma dos seres da planeta Terra? Por exemplo, quando você encontra um reptiliano, por que esse ser viria de uma estrela que está a 100 anos-luz da Terra? Sei lá, 50. É complicado você imaginar isso, né? Um ser que tem a forma de um ser da Terra, de um lagarto humanoide, vir de um lugar, de uma estrela que está a 100 anos-luz da Terra. Não faz o menor sentido. O que faz sentido é que esse ser, a natureza dele seja da nossa própria Terra, e é. Na cosmologia dos antigos, Rafael, mostra que a localização do reino dos reptilianos é no intraterreno. Aliás, que em toda a Ásia eles sabem isso até hoje. Isso que me deixa revoltado, sabe? Até hoje, você vai na Índia, tem o reino do Patala. O reino dos reptilianos é no intraterreno. Não é um exoplaneta que está habitando a estrela, sei lá, Zeta Reticulis. Isso daí, gente, não corresponde com a realidade do que você observa no céu. Do teu quintal, aí observe o céu e você vai ver que isso não corresponde à realidade do nosso universo. Agora, Deixa eu só assim, pontuar algo aqui para o pessoal. Gente, quando a gente fala de intraterrenos aqui em Dakar, no canal,
nós não estamos falando com o mesmo termo intraterreno. A gente fala dos que vivem no subterrâneo, mas ainda na terceira dimensão. No intraterra, mas no físico mesmo, assim como o André está dizendo aqui, né? Agora, existem os intraterrenos da quarta dimensão, que aí já é uma realidade paralela, aí são realidades dimensionais dentro da Terra também, só para diferenciar um pouco o termo, né? Perfeito, Rafael. Inclusive, se vocês assistirem um filme novo chamado Kong versus Godzilla, que foi lançado esse ano, vocês vão perceber como que entra no intraterreno. Eles estão divulgando isso em Hollywood já. Não é por cavernas que que você vai acessar certos mundos. É como subir aos reinos celestiais. Você tem que utilizar um portal para acessar certos mundos no intraterreno. Só complementando, né, o que o Rafael falou. E, na verdade, o mais importante mapa, não tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Para a gente entender a cosmologia dos antigos, é o mapa da cosmologia védica. E como vocês podem perceber, esse aqui do canto, ó. Na cosmologia védica, existem vários mundos intraterrenos e vários reinos superiores, celestiais. E os nossos astros são numa outra camada, como vocês podem perceber. Mas a ligação entre esses reinos é o Monte Meru. Isso é muito importante. E vocês podem perceber que a localização do Monte Meru é no Polo Norte, é no centro de todas as terras. E o que é mais absurdo na cosmologia védica é que nós vemos as outras terras, os outros mundos concêntricos ao nosso. Olha só, são várias terras, são 7 terras. Mas o centro de tudo é a nossa terra aqui. O nosso Polo Norte é muito importante. Eles estão escondendo isso de nós porque o Polo Norte não pode ser acessado por pessoas comuns. Imagine que ele é tão importante que todas as bússolas apontam para lá, para esse lugar. E lá realmente acontece um fenômeno eletromagnético que sustenta todos os mundos acima e os mundos abaixo. Como vocês podem perceber também na cosmologia dos antigos, a principal forma dos reinos celestiais, dos seres extraterrestres, descerem até o nosso mundo é por essa região. Como nós podemos perceber aqui na tela. Esse monte é muito falado na cosmologia indiana, na cosmologia tibetana. Muitos asiáticos acreditam nisso. Bilhões de asiáticos acreditam nessa cosmologia. É impressionante que não chega até aqui. E o Monte Meru, para vocês terem uma ideia, ele não é algo que você vai chegar no Polo Norte e ver uma montanha. Os tibetanos, por exemplo, os monges tibetanos, eles estudam a vida inteira para ver o Monte Meru. Porque, na verdade, ele não é físico. Ele é um fenômeno eletromagnético. Ele é como a Bifrost demonstrada nos filmes da Marvel e na mitologia nórdica. Porque os nórdicos também tinham o Monte Meru deles. Vamos lá, vamos passar as cosmologias aqui para que vocês entendam o que eu estou falando. A Bifrost, para quem não se lembra, daqui a mitologia nórdica, é impressionante, né, Rafael? Todas as mitologias iguais, né? As cosmologias, não mitologias. Muito semelhantes, fazem referência ao mesmo padrão. Padrão, é. Então, assim, os povos antigos, um bando de ignorantes, e nós somos os sábios, os conhecedores da verdade hoje, né? A partir de Galileu, né? Sei lá. Galileu descobriu tudo, gente.